Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou chegando para mais um SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. Pois é, gente, o fim do ano tá chegando, mas ainda tem muito trabalho acontecendo. Escuta só o que vamos falar hoje. O Core Update de novembro finalmente terminou. O Google anunciou novos dados estruturados, o Profile Page e o Discussion Forum Posting. Além disso, o Google também expandiu o suporte para dados estruturados de organização. Vamos falar também sobre o fim do Crawl Rate Limiter no Google Search Console. Trouxemos um apanhado geral de atualizações feitas nas diretrizes para avaliadores de qualidade de pesquisa do Google. E para terminar, eu quero compartilhar com vocês a minha opinião sobre alguns desafios que o Google está passando relacionado à indexação da web. Mas antes de começar, um rápido recado. Esse podcast que você está ouvindo aqui é uma iniciativa da empresa SEO Happy Hour, uma consultoria para todo site que quer melhorar sua presença online e vender mais. Se você tem essa vontade e quer melhorar os seus resultados em 2024, é só mandar um alô no e-mail contato@seohappyhour.com ou no formulário de contato que está na descrição desse episódio, que eu mesmo vou te responder por lá. E lembre-se de mandar suas perguntas sobre SEO e compartilhar esse episódio com seus colegas. Sem mais delongas, vamos lá! Terminou de rodar no dia 28 de novembro o Core Update de novembro de 2023 do Google, que havia iniciado no dia 2 de novembro. O Review Update, que começou no dia 8 de novembro, ainda não finalizou, ele ainda está rodando na data de lançamento desse podcast. Agora é uma boa hora para você avaliar os impactos do update. Se você caiu ou cresceu com esse update, muito provavelmente essa queda ou esse crescimento vai se manter até que o Google tenha um novo update, um novo Core Update. Isso acontece porque existem fatores de busca que o Google só avalia durante updates. Então, por mais que às vezes você melhore o seu site, até que um novo update aconteça, você não veja você se recuperando da queda que você teve ou caindo caso você teve um crescimento com os updates passados. Além disso, com a zoeira que tá a internet por conta das inteligências artificiais generativas, eu não duvido que a gente tenha outro Core Update ou um Helpful Content Update agora em dezembro ou no mais tardar em janeiro. Digo isso porque tem muita gente compartilhando estratégias de conteúdos em alta escala, então pessoas criando milhares de conteúdo da noite pro dia e vendo resultados muito bons em SEO com isso. E essa é uma coisa que eu acredito que o Google queira evitar, né? Teve um caso essa semana que quebrou a internet no Twitter lá relacionado a isso. E quando você posta um case de coisas assim, tenha em mente que o Google também vai ter acesso a esse case, né? As pessoas que trabalham no time de busca do Google também vão ter acesso a esses cases. Então fica muito fácil deles entenderem quais são as estratégias que as pessoas estão aplicando e, se fizer sentido para a estratégia do Google, anular elas lançando updates que corrijam esse tipo de brecha, né, que existe dentro do Google. Então eu acho que vamos ter updates agora em dezembro, no mais tardar em janeiro. Só o tempo vai dizer se eu tô certo, mas essa é minha previsão, beleza? Lembrando que se você foi afetado de forma negativa por um update, a SEO Happy Hour é especialista em ajudar sites a se recuperarem de quedas pós-updates e a gente com certeza pode te ajudar nesse processo, beleza? Então conta com a gente. Dia desses eu falei aqui no nosso podcast que novos dados estruturados poderiam surgir por conta da inteligência artificial. E dito e feito, no dia 27 de novembro, o Google anunciou suporte para marcação de dados estruturados de páginas de perfil e também fóruns de discussão. Essa marcação também inclui novos relatórios no Google Search Console. O objetivo do Google é trazer uma maior visualização de perspectivas em primeira pessoa de plataformas de redes sociais, fóruns e outras comunidades nos resultados de pesquisa. A implementação desses dados estruturados visa garantir que as informações mostradas nas características de pesquisa sejam o mais precisas e completas possível. Vamos conhecer um pouquinho melhor essas novas marcações? Primeiro,
Vamos falar da marcação Profile Page, ou páginas de perfil em português. Ela foi projetada para sites em que os criadores, que podem ser tanto pessoas ou organizações, compartilhem perspectivas em primeira mão. Por exemplo, se você tem um site sobre experiências de viagem em que coloca sua opinião sobre um ponto turístico ou restaurante, você pode fazer uso desse dado estruturado. Ele permite que o Google identifique melhor as informações sobre o criador, como por exemplo o seu nome, a sua foto de perfil, quantos seguidores ele tem ou até mesmo a popularidade do conteúdo. As características de perspectivas e fóruns de discussão fazem o uso dessa marcação Profile Page. Agora que a gente já entendeu como que o Profile Page funciona, vamos entender melhor o Discussion Forum Posting, ou marcação para fóruns de discussão. Ele é destinado a sites no estilo fórum, onde as pessoas compartilham perspectivas em primeira mão de forma coletiva. Ele ajuda o Google a identificar melhor sites de fóruns e discussões online em toda a web. É importante destacar que existe uma diferença entre a marcação de Q&A, que é a de perguntas e respostas, e a marcação de fórum. O uso do Q&A é indicado para fóruns estruturados por perguntas e respostas, enquanto a marcação do Discussion Forum Posting é para mais fóruns em geral. Para verificar e monitorar esses dados estruturados, o Google Search Console está lançando relatórios de resultados ricos para páginas de perfil e também para fóruns de discussão, mostrando erros, avisos e itens válidos relacionados às páginas marcadas. Além disso, será fornecido suporte para ambas as funcionalidades no Rich Result Test, que é a ferramenta de teste de dados estruturados do Google, ajudando os criadores de conteúdo a testar e validar se as marcações foram implementadas corretamente. Então não deixe de fazer uso dessas ferramentas caso você vá implementar esses dados estruturados, beleza? E tem mais novidades do Google também relacionadas a dados estruturados. A Big Tech anunciou a expansão do suporte para informações organizacionais. Desde 2013, o Google já suporta dados estruturados para organizações, reconhecendo os campos de logotipo e URL. Agora, ele também irá reconhecer as seguintes informações: nome, endereço, informações de contato e outros dados comerciais. Com essa atualização, o Google pode utilizar essa informação de empresas em painéis de conhecimento e outros elementos visuais, facilitando para as pessoas encontrarem detalhes de uma organização nas pesquisas do Google. Como parte desse suporte expandido para dados organizacionais, a documentação de logotipo está sendo integrada à documentação de organização. Então antes eram coisas diferentes e agora fazem parte da mesma família. Os relatórios de logotipo existentes no Search Console e as validações da ferramenta Rich Result Tests são substituídos por validações mais abrangentes de organização. Se você já possui os campos de logotipo e URL por meio de dados estruturados de organização, não há nada que você precise fazer, pois o Google ainda compreende sua marcação de logotipo. No entanto, é importante que você adicione os novos campos se forem aplicáveis à sua empresa, claro. Ao fornecer detalhes adicionais da organização, o seu site pode ser elegível para ser exibido em painéis de conhecimento, que é o famoso Knowledge Graph. Sabe quando você procura uma empresa no Google e ao lado direito dos resultados convencionais você vê ali na sidebar informações sobre a empresa? É lá que você tem a possibilidade de aparecer com esse dado estruturado. Mas eu já adianto, você ter esse dado estruturado não é uma garantia que a sua empresa vá aparecer no painel de conhecimento, hein? Já se o seu site é apenas um negócio online, a recomendação é usar o subtipo de organização que se chama Online Business. Então, se você tem apenas um site online, que não necessariamente tem um endereço físico ou um local onde fisicamente as pessoas possam ir lá falar com você, aí é melhor usar esse dado estruturado. Já se você tem contato via telefone ou atende as pessoas de forma ao vivo, então use organização, beleza? E atenção para quem usa o Google Search Console. A ferramenta Crawl Rate Limiter do Google Search Console vai ser desativada em 8 de janeiro de 2024.
Devido às melhorias na lógica de rastreamento e outras ferramentas disponíveis para editores, a utilidade dessa ferramenta diminuiu. Com o Crawl Rate Limiter, era possível ajustar a taxa de rastreamento do Googlebot para suas páginas. No entanto, com o avanço na lógica automatizada de rastreamento e outras ferramentas, como o relatório do Googlebot, a necessidade da ferramenta tornou-se menos relevante. O Googlebot agora reage automaticamente com base na forma como o servidor responde às solicitações HTTP que ele faz. Por exemplo, se o servidor retornar persistentemente códigos de status 500 para um conjunto de URLs, o Googlebot vai diminuir automaticamente a velocidade de rastreamento nesse site ou nessas páginas. Da mesma forma, o Googlebot ele desacelera automaticamente se o tempo de resposta do servidor ficar significativamente mais longo. A taxa limiter tinha um efeito muito mais lento, podendo demorar mais de um dia para que os novos limites fossem aplicados no rastreamento. Com a desativação da ferramenta, a velocidade mínima de rastreamento vai ser definida para um valor mais baixo, comparável aos antigos limites da taxa de rastreamento. Então aqui, gente, basicamente o que o Google está dizendo é: a ferramenta hoje não se faz mais útil porque o Google conseguiu automatizar esse processo. Então, se ele vê que um site está retornando muito erro 500, ele vai desacelerar a indexação. Isso pode ser um problemão de SEO se o site for grande, porque novas páginas não vão ser indexadas ou vão demorar muito para ser indexadas. E o mesmo vale para a taxa de resposta do servidor. Então, se o servidor demorar muito para responder, o Google também vai reduzir a quantidade de rastreamento para aquele site. E isso é algo que a gente aqui na SEO Happy Hour tem identificado como um problema para os nossos clientes, e todas as vezes que a gente trabalhou em conjunto com nossos clientes para melhorar a taxa de resposta do servidor, torná-la mais rápida, a gente viu bons resultados em SEO e a gente viu a taxa de rastreamento do Googlebot aumentar em todos os casos. Então, se você vê através do Google Search Console que a sua taxa de resposta do servidor, o tempo de resposta do servidor está maior do que 500 milissegundos, acenda o sinal de alerta aí, porque você pode estar tendo problemas de SEO ou tendo seu resultado de SEO limitado por conta disso. No mês passado, o Google atualizou suas diretrizes para avaliadores de qualidade de pesquisa. A atualização foi para simplificar as definições de escala de necessidades atendidas. Além disso, adicionar mais orientações para diferentes tipos de páginas da web. Foram incluídos na documentação exemplos mais modernos, incluindo formatos de conteúdo recentes, como por exemplo os vídeos mais curtos. Exemplos desatualizados foram removidos e as orientações de classificação para páginas de fórum de discussão foram ampliadas. Apesar de não significar uma grande mudança nas diretrizes do Google, é importante ficar de olho. Essas regras são usadas pelos avaliadores de pesquisa para avaliar o que é conteúdo útil para as pessoas. No entanto, essas avaliações não têm um impacto direto na classificação da SERP. Então, gente, basicamente aqui é o seguinte: o Google ele tem um documento que se chama Quality Raters Guideline, que são as guidelines de avaliação de conteúdo. Esse documento é um PDF com mais de 200 páginas. Se você trabalha com SEO, eu recomendo muito que você leia isso, porque com certeza vai te dar ideias e abrir a sua cabeça para coisas que você nem imaginava. Então o Google ele tem pessoas espalhadas ao redor do mundo, centenas de pessoas que são os Quality Raters, né? As pessoas que avaliam a qualidade dos resultados do Google com base nesse material. Essas pessoas, elas testam diferentes resultados, fazendo pesquisas no Google, avaliam os sites que o Google está mostrando e eles dizem se aquele site é uma boa resposta para aquela pesquisa ou não, com base em diferentes fatores. Esses dados o Google leva em conta na hora de treinar os seus diferentes algoritmos e também na hora de tomar decisões. Então eles não impactam diretamente o algoritmo porque tem esse filtro do Google antes, mas é uma forma do Google validar se as diferentes inteligências artificiais e algoritmos que eles têm não estão aplicando as coisas erradas. Então eles têm esse filtro humano para garantir que está tudo indo bem. Agora que vocês entenderam o que são esses avaliadores de qualidade, o que é esse documento que foi atualizado,
eu vou te contar quais foram os principais destaques dessas atualizações das diretrizes. O que mudou nessa atualização desse documento, comparado ao documento que já existia anteriormente. A primeira coisa que o Google fez mudanças foi no aprimoramento da definição de resultados de alta qualidade. Então o Google ele fez um refinamento do que significa fornecer resultados de pesquisa de alta qualidade. Além de ajudar os avaliadores de qualidade a entenderem porque alguns resultados são mais úteis do que outros. Eles também reconheceram a importância da intenção de busca na avaliação da qualidade dos resultados. A segunda coisa que eles fizeram é que agora eles estão dando mais orientações para avaliações de páginas de fóruns e páginas de perguntas e respostas. Então foram incluídos na documentação novos textos para instruir avaliadores sobre como avaliar a qualidade de página de fóruns e de perguntas e respostas. Eles também deram ênfase na avaliação de páginas novas ou que possam ter conteúdo, abre aspas, combativo, enganoso ou spam, fecha aspas. Além disso, o conceito de decoro foi incluído, abordando a sua influência na qualidade da página e indicando que discussões combativas podem sim afetar negativamente a qualidade. A terceira mudança que eles fizeram no documento foi a adição sobre a importância da localização na consulta. Então agora a documentação conta com destaque para a importância da localização da pessoa na compreensão de uma consulta e reconhecimento de que consultas com intenção local podem impactar significativamente os resultados. Então, basicamente, talvez um resultado que seja bom para uma pessoa de Curitiba não seja bom para uma pessoa de São Paulo e não seja boa para uma pessoa do Rio de Janeiro, por exemplo. E o inverso também é real. A quarta mudança que eles fizeram é que eles expandiram uma seção desse documento que se chama Interpretações Menores. Interpretações menores referem-se a situações em que uma consulta pode ter múltiplos significados. Já as interpretações menores razoáveis podem ajudar menos pessoas, mas ainda assim são úteis para resultados de pesquisa. Então não é porque um resultado ele é útil apenas para um grupo pequeno de pessoas que ele não deve ser considerado útil pelos avaliadores. Eu trouxe um exemplo para a gente entender melhor essa questão. Pense em uma maçã no idioma inglês, Apple. A busca por Apple pode ser entendido como uma fruta em uma interpretação comum, também pode ser uma marca de computador e de celular, em uma interpretação mais dominante, ou inclusive pode ser o nome de uma pessoa ou cidade, que seria a interpretação menor. Esse é um desafio que o Google lida desde a sua origem, né? Quando a pessoa busca uma coisa que tem mais do que um significado, qual o resultado que eu mostro? Né? E esse desafio eles estão lidando até hoje. A quinta mudança que eles fizeram nesse documento de qualidade foi o refinamento de consultas conhecidas como, abre aspas, NoSimple, fecha aspas, e também, abre aspas, Do, fecha aspas. O NoSimple são consultas que buscam uma resposta muito específica, como um fato ou um diagrama. Por exemplo, a busca, abre aspas, quem é o presidente do Brasil? Esse tipo de busca pode ser respondida de maneira concisa, geralmente em uma ou duas frases. Então essas buscas factuais são as conhecidas como NoSimple. Além disso, o Google adicionou às diretrizes mais exemplos de consultas que não se enquadram como NoSimple, como por exemplo, pesquisas onde pessoas estão procurando ideias ou inspiração sobre um tópico, ou pesquisas onde pessoas estão procurando por opiniões de outras pessoas. Então, basicamente, o NoSimple busca factual. Qual a altura da Estátua da Liberdade? Isso aí é um fato, não tem como mudar. Já uma busca que não se enquadra no NoSimple é algo mais abrangente que pode ter múltiplas respostas. Por exemplo, é melhor aprender a tocar violão ou bateria? Não tem uma resposta certa. Quem gosta mais de violão, talvez prefira o violão. Quem gosta mais de bateria, talvez prefira a bateria. Não é um fato, não tem como dizer sempre que vai ser aquela resposta. Entendidos? Os exemplos novos têm uma linguagem semelhante à usada ao descrever o valor do Search Generative Experience, que é o SGE. A ideia é que conteúdos que possam servir ao SGE não sejam classificados como NoSimple.
Então, se você procurar uma coisa que é NoSimple, vai aparecer uma resposta direta, muito provavelmente igual a gente já tem hoje os feature snippets ali, e as perguntas que não são classificadas como NoSimple são mais abrangentes, aí essas são as que potencialmente vão aparecer no SGE, beleza? Além disso, o Google também adicionou exemplos de pesquisas com do. E a sexta e última mudança que o Google fez nesse documento é que ele refinou a intenção do usuário. Então o Google introduziu intenções de usuários improváveis para algumas palavras-chave específicas e adicionou exemplos de recurso da página de resultados do Google que atendem altamente às necessidades do usuário. Então aqui é mais dando direcionamento para esses avaliadores, né, do Google, de como que eles entendem qual que é a intenção da pessoa por trás da busca que ela está fazendo. Porque no fim das contas, esse é o principal trabalho que o Google faz ou tenta fazer, né? Entender o que você quer saber com aquela busca que você fez para que ele possa daí te entregar o melhor resultado possível. Por um acaso, vocês perceberam que a indexação de novas páginas pelo Google não estão sendo tão rápidas como acontecia antigamente? Eu vou te explicar o porquê isso acontece na minha opinião, beleza? Embora o Google raramente discuta publicamente o tamanho do seu índice, informações recentes de um julgamento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que é os Estados Unidos versus Google, eles revelaram que em 2020 o Google mantinha um índice de cerca de 400 bilhões de páginas, ou documentos, porque o Google também indexa PDF e outras coisas, né? Hoje, a nível de curiosidade para vocês, existem trilhões de páginas na web. Trilhões. Exatamente. Só que o Google e outros mecanismos de busca, eles só são capazes de indexar e armazenar bilhões delas. Ou seja, existem trilhões de páginas com T e o Google só consegue indexar e armazenar bilhões com B. Tem um gap muito grande aí de páginas que o Google tem que deixar fora do índice. Além disso, com a crescente onda de conteúdo gerado por inteligência artificial, como por exemplo o popular ChatGPT, esse desafio só aumenta. Porque antes, para você criar um conteúdo, você tinha que escrever o conteúdo ou pagar alguém para escrever ou copiar ele de algum lugar. Agora, você consegue, através dessas ferramentas de inteligência artificial, gerar infinitos conteúdos da noite para o dia. E esses conteúdos geralmente são publicados na web e aumentam o número de páginas existentes na web de forma muito maior do que acontecia antes dessa tecnologia existir. Isso faz com que o Google fique cada vez mais seletivo no que ele vai armazenar em seu índice, ou seja, indexar versus não indexar. À medida que o conteúdo gerado por inteligência artificial inunda a web, ele pode ser forçado a indexar uma porcentagem cada vez menor das páginas que encontra. E isso acontece por dois motivos. O primeiro deles é que mesmo que o Google quisesse, ele não tem capacidade computacional hoje para armazenar, indexar e processar a web como um todo. Então mesmo que o Google falasse, ok, gente, eu vou indexar a porra toda, ele não conseguiria, ele não tem estrutura para isso, infraestrutura, é muito custoso. Né, eles fechariam no vermelho. E o segundo ponto é que nem é do interesse deles indexar tudo que encontra. Como, por exemplo, páginas duplicadas, conteúdo spam, conteúdo de baixa qualidade e etc. Inclusive, o Gary, que trabalha no time de busca do Google, esse ano ele participou de um evento onde ele, inclusive foi um evento do próprio Google, aquele Search Live lá que acontece em diferentes lugares do mundo. Ele publicou um slide onde ele falou que 60% da web hoje é duplicada. Então pense, desses trilhões de páginas, muita coisa é duplicada. E a maioria dessa duplicidade, olha que engraçado, é por conta de problemas técnicos. Porque, por exemplo, pensem comigo aqui. Se uma página da web ou um site, ele abre a versão HTTP e a versão HTTPS, a versão www e a versão não www. A URL com barra no fim e a URL sem barra no fim. Só esse exemplo que eu dei são 6 variações da mesma página. Uma com HTTP, outra com HTTPS, outra com www, outra sem, uma com barra no fim, outra com sem barra no fim.
Isso para o Google são páginas duplicadas, por mais que para a gente não pareça ser a mesma página. O Google ele trata cada URL e variação da URL, por mínima que seja, como uma nova página. Além disso, existem páginas com e sem parâmetro, como por exemplo os próprios UTMs que as pessoas usam para parametrizar campanhas de marketing ou de mídia. Então tudo isso gera conteúdo duplicado, que por mais que existam maneiras da gente dizer para o Google que é uma duplicidade, como por exemplo usando a tag canônica, ele tem que passar por essas URLs para ver de fato se é uma duplicidade ou não, para ver a tag canônica, e isso consome recursos dele e também não faz sentido para ele indexar 6 variações da mesma página. Provavelmente ele vai indexar a versão HTTPS, porque ele valoriza a versão segura sobre a não segura, e aí seguir a outra regra ali do provavelmente outros sinais que ele leva em conta, como links internos, etc, para decidir se vai ser a versão com ou sem barra no fim. Mas bom, o que isso significa para o seu site? Na prática, o Google vai ficar cada vez mais chato, mais exigente com o que ele encontra para indexar. Isso destaca ainda mais a importância de você avaliar o SEO técnico do seu site, porque igual eu comentei, pode estar acontecendo esse problema de você ter 6 variações da mesma URL e você nem tá sabendo, isso tá te prejudicando em SEO. Além disso, a utilidade do conteúdo vai ser cada vez mais importante, porque se o Google encontra um conteúdo raso e ele sabe que ele já tem conteúdo sobre aquele tópico que estão melhores, né, estão mais completos em seu índice, por que o Google vai indexar esse conteúdo raso? Não faz sentido. E também ele vai avaliar outros fatores com certeza ali, né? Como, por exemplo, engajamento de pessoas, CTR e outras coisas que ele leva em conta ali para decidir se ele deve ou não indexar um conteúdo. Então, basicamente, em um mundo onde estar no índice do Google é fundamental, a gente pode ver cada vez mais páginas sendo excluídas dele, por conta de todo esse problema que eu comentei. E por aqui, eu tenho visto muito isso acontecer. E você pode ver também aí se está acontecendo com você. No Google Search Console, no relatório de páginas, a gente tem 2 erros que estão diretamente relacionados a esse problema que eu comentei. Erros não, alertas. O primeiro deles é um relatório que o nome dele é, abre aspas, rastreada, mas não indexada no momento, fecha aspas. Esse relatório, gente, são páginas que o Google rastreou, ou seja, o robozinho passou pela página, leu ela, viu tudo que tinha nela, e proativamente decidiu não indexar ela nesse momento. Então isso já abre um sinal de alerta. E o segundo é um relatório que se chama, abre aspas, detectada, mas não indexada no momento, fecha aspas. As URLs presentes nesse relatório são páginas que o Google detectou, mas ele ainda nem rastreou elas ou não indexou. Eu tenho visto nos sites que a gente tem acesso aqui, esses 2 relatórios aumentando o número de páginas ao longo do tempo, o que de fato confirma que o Google está cada vez mais seletivo para o que ele vai rastrear e indexar na web. Inclusive, esse problema que o Google tem é tão grande, a gente não tem dimensão, né? Porque a gente acha que o Google é uma empresa enorme que consegue fazer o que ela quer, e não é bem assim. Porque existem hoje limitações, igual eu falei, computacionais, de infraestrutura, de vários tipos. E esse, inclusive, foi um dos motivos do Google ter primeiramente lançado o AMP e depois do Google ter lançado os Core Web Vitals, né? Ou ficar mais exigente com os Core Web Vitals. Na prática, se o seu site ele carrega mais rápido, ou ele é mais leve, né? Em tamanho de bytes, é menos espaço para o Google armazenar a sua página do que uma página que tem 1 megabyte. Então, uma forma do Google meio que forçar as pessoas a terem sites melhores é destacando esses sites na busca do Google. Então, sites mais rápidos, a gente sabe que velocidade de carregamento é um fator de ranqueamento do Google, justamente para as pessoas prestarem atenção nisso e deixarem seus sites mais rápido, porque se o seu site for mais rápido, o Google vai conseguir indexar e armazenar mais informações dele usando o mesmo espaço que antes. Então, pensa assim, de uma forma prática, gente, para todo mundo entender e ninguém sair desse podcast com dúvida. Se hoje o meu site tem 10 páginas e cada página do meu site ela tem 1 mega de tamanho, significa que para o Google armazenar o meu site, ele vai precisar dedicar 10 megas de espaço pelo menos.
Agora, se eu tenho 10 páginas, essas mesmas 10 páginas, eu trabalho para torná-las mais rápidas e consigo reduzir o tamanho delas para 500 KB. Agora, essas mesmas 10 páginas que eu tenho, elas vão ocupar apenas 5 MB de espaço do Google, não mais 10 megas como antes. Então, eu reduzi o espaço pela metade. Com isso, também o meu site vai ficar mais rápido e eu vou ter benefícios de negócio, não só benefícios de SEO, porque a gente sabe que sites mais rápidos têm melhores conversões, melhores taxas de engajamento, uma taxa de rejeição menor e etc. Então, é um ganha-ganha para o Google ajudar a internet a ser um lugar melhor e mais rápido. Até por isso que eles investem em ferramentas como Lighthouse, Google PageSpeed Insights, etc. No fim das contas, o que eles querem é que a gente ajude eles. E uma forma deles incentivarem a gente a ajudar eles é melhorando nossos rankings e nossas visibilidades dentro do próprio Google para quem segue essas diretrizes. Entendido? E com isso, chegamos no nosso querido momento Tira Dúvidas, aquele momento do podcast em que eu ajudo vocês com as dúvidas que vocês enviaram. E antes de eu começar, se você tem uma dúvida sobre SEO, você pode enviar essa dúvida pra gente de várias formas. Uma delas é comentando na nossa publicação do LinkedIn. Toda semana a gente faz uma publicação lá perguntando as dúvidas da semana. Quem comenta lá a gente responde. Você também pode enviar sua dúvida por e-mail, pro e-mail contato@seohappyhour.com. E uma outra forma é você mandar uma mensagem diretamente para mim no LinkedIn, uma DM com a sua dúvida. E eu também vou responder. E eu queria também comentar duas coisas com vocês sobre isso. Se você quer ter a sua voz aqui no podcast, na pergunta em formato de voz, envie um áudio para mim no LinkedIn que eu consigo pôr a tua pergunta por voz aqui. E também, se você não quiser se pronunciar, se você não quiser que eu diga para as pessoas quem você é, ou seja, quer fazer uma pergunta anônima, manda para mim no LinkedIn no formato de DM e só diz para mim que você não quer se identificar, que eu vou ajudar você com a sua pergunta sem te expor, beleza? Então, seguindo em frente, temos aqui, após semana sumido, o nosso amigo Caio Casselli. E o Caio perguntou o seguinte: Rafa, qual a maneira você acha mais eficaz para identificar conteúdos duplicados? Eu não estou falando do title ou da description, mas textos no decorrer da página, como por exemplo, conteúdos de categoria, listas de produto e etc. Abraços. Bom, Caio, pepinão isso aí, hein? Além da forma manual, né, de você olhar páginas e identificar ali possíveis similaridades entre elas, tem duas formas que eu uso para fazer isso que você comentou. A minha forma favorita é usando o Screaming Frog, o Crawler Screaming Frog. Por quê? Dentro do Screaming Frog, ele tem um relatório lá dentro dele que é similaridade de conteúdo. Essa similaridade de conteúdo, o que ele faz? Você consegue delimitar para ele quais são as seções de conteúdo do seu site e quando o crawler passar por lá, se ele vê páginas em que o conteúdo está muito similar, ele vai destacar nesse relatório, ó, a página A está 80% parecida com a página B, ou 90%, enfim, ele mostra em percentual. Com isso, fica fácil de identificar, por exemplo, duas categorias em que o mix de produto é muito parecido, ou duas categorias em que o conteúdo daquela categoria está muito parecido, ou dois blog posts que o conteúdo seja muito parecido. Ele mostra tudo isso nesse relatório e é muito útil para identificar esse tipo de problema de blocos de conteúdo ou páginas que são similares. E aqui eu não estou falando de title e description, é o conteúdo da página mesmo, tá? Uma outra forma que eu gosto de avaliar isso é através de ferramentas como, por exemplo, o SEMrush ou o Ahrefs. O Search Console também funciona bem para isso. Eu gosto de analisar palavras-chave que ranqueiam com mais de uma URL. Porque se o Google está mostrando mais do que um resultado para uma mesma palavra-chave, pode ser que eu tenha um problema de canibalização aí. E geralmente esse problema de canibalização está relacionado a ter conteúdo similar. Então essa também é uma forma de você, pelo menos, identificar quais palavras-chave eu tenho que o Google está mostrando ou indexando várias páginas para aquele termo, e aí manualmente identificar as coisas que elas têm similares umas às outras, e aí criar um plano para que eu possa alterar isso. Se ficou alguma dúvida, manda aí que a gente responde nos próximos programas, mas espero ter ajudado você, beleza? E a segunda dúvida é do Felipe Moreira.
E ele falou, Rafa, fala mais sobre o GA, a relação entre cliente e agência. Vou me explicar. Um cliente tem o site dele, mas quem criou o Google Analytics foi a agência. Só que aí, quando o cliente encerrou o contrato com essa agência, a agência se acha dona do Google Analytics porque foi ela que criou a conta. Eu passei por isso, um cliente meu era dono da propriedade da conta, mas não era dono da conta porque é a agência que fez e ela não quis disponibilizar o acesso. Gostaria que você falasse mais sobre isso no podcast porque vai ajudar meus clientes que ouvem seus episódios. E eles não ouvem por obrigação, viu? Pô, Felipe, que massa isso, cara. Que massa que teus clientes ouvem e curtem o podcast, você também. E assim todo mundo aprende, todo mundo ganha, né? Porque no fim das contas, o que a gente quer com o nosso podcast é educar o mercado e manter o mercado atualizado. Então, esses são os dois principais objetivos e pilares que a gente tem aqui. Sobre a sua dúvida, eu vou dar minha opinião. Eu acho que o que essa agência tá fazendo é sacanagem. Não é certo. E não sei nem se não é algo meio criminoso, assim. Porque é o seguinte, aqui na SEO Happy Hour, pelo menos, tudo que a gente faz é do nosso cliente. Isso a gente deixa claro até em contrato, tá? Então, assim, acabou o contrato, todos os documentos que a gente entregou, tudo que a gente produziu, tudo que a gente configurou, a gente deixa com o cliente, é dele. Então, por exemplo, a gente tem o hábito aqui de, para todo projeto que a gente atua, a gente cria uma pasta no Google Drive e compartilha essa pasta com o cliente. E aí, a gente deixa lá os arquivos do cliente, ele vai ter acesso a esses arquivos eternamente, continuando sendo o nosso cliente ou não. Porque a gente entende que ele está pagando a gente pra gente fazer o nosso trabalho, como consequência, isso é resultado dele. E daí, eu vejo um outro problema da agência não liberar o acesso para eles. Primeiro porque, assim, é sacanagem por parte da agência porque ela não vai usar esse dado pra porra nenhuma, né? Ela não vai usar pra nada. Se ela não vai usar pra nada, porque ela precisa ter acesso e manter o cliente refém disso. E o segundo ponto é que esses dados, na grande maioria das vezes, eles são sigilosos. São dados da empresa, não são dados da agência. Inclusive, a agência ter acesso a esses dados, sem o consentimento da empresa, pode esbarrar em algum problema de LGPD, GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados. Por quê? Se eu tenho o faturamento da minha empresa configurado no Google Analytics, lá, métricas de conversão e etc. Esse dado é sigiloso meu. Eu não quero que uma agência, que eu encerrei o contrato, tenha acesso a ele. E a agência não permite que eu tire ela de lá, eu acho que isso pode esbarrar num problema aí de Lei de Proteção de Dados e, inclusive, a agência pode ser lesada por isso. Então, acho que vale a pena procurar os direitos ali, o cliente que sofreu essa situação, porque isso não existe, gente. Olha, é uma dica minha para vocês. Se vocês configuram coisas para os seus clientes e você recebeu por isso, isso é do teu cliente, você executou um serviço, você fez o teu trabalho. Não é uma coisa sua, não deixa o cliente refém. Ou se você quiser fazer alguma coisa assim, então tenha muito claro em contrato o que você está fazendo, quais são as cláusulas, o porquê, como que funciona. E se você está trabalhando com alguém sem contrato, aí, putz, você está cometendo um erro muito grande. Não trabalhe com nenhum profissional sem contrato, tá? Porque isso previne o profissional ou a agência e previne você, cliente, também. Então, por isso também que aqui a gente só trabalha, a gente só executa trabalhos de SEO após o contrato assinado para todos os nossos clientes. Espero ter ajudado, Felipe. E você que é cliente do Felipe e ouve o podcast, muito obrigado por ouvir esse podcast e desejo todo sucesso para você. E com isso, gente, a gente tá chegando ao fim do nosso Happy Hour. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui no nosso podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, com o seu time, com a sua diretoria, com a sua gerência. Se você tá precisando de ajuda com a sua estratégia de SEO em 2024, manda o nosso podcast pros seus chefes, pros seus pares, pros seus líderes e diga, ó, esses malucos aqui podem ajudar a gente. E se você tem alguma crítica, dúvida ou sugestão, manda pra gente no contato @SEO Happy Hour ou manda pra mim no LinkedIn que eu vou te responder por lá, beleza? Nós nos vemos na próxima segunda-feira. Curta esse podcast, se inscreva, acesse pelo YouTube, Spotify, por onde for. Um grande abraço pra você, tenha uma excelente semana. Obrigado por ter ouvido o podcast e valeu!